verso 20. Ele enviou a sua palavra e os curou. Ele os livrou da morte. Olha que palavra poderosa essa palavra. Vamos colocar na NVT para a gente ver a versão, uma versão diferente desse texto. Enviou a sua palavra e os curou e os resgatou da morte. Vamos ler junto? Vamos lá? Enviou a sua palavra e os curou e os resgatou da morte. Vamos ler mais forte, vamos ler profeticamente para nós. Enviou a sua palavra e os curou e os resgatou da morte. Bom, é sabido que eu estou ministrando a vocês uma série de sermões sobre koinonia. E é importante a gente dizer que koinonia é uma palavra que ocorre 19 vezes no Novo Testamento e fala da comunhão, né? Fala da comunidade, da vivência dos irmãos em Cristo com Jesus e entre si. Então é um tema muito importante. Hoje é o 5º domingo que eu falo sobre esse assunto. Eu acredito que esse assunto é um dos assuntos principais da igreja. Se nós não aprendermos a viver em comunidade, conforme ensina a Bíblia, nós evidentemente teremos diversos problemas. E hoje nós vamos tratar do tema, não sei se vocês têm a imagem, olha lá. Nós vamos colocar a koinonia no divã hoje. Amém? Glória a Jesus. E eu quero começar falando um pouquinho sobre essa questão. Nós temos aqui psicólogos, psicanalistas na igreja. Então, o divã é um dos símbolos principais, né, da psicologia, da psicanálise, que é onde a pessoa vai e se assenta junto a um profissional da área de psicologia ou de psicanálise, e ali ele vai para falar da sua vida, em função dos seus problemas pessoais, de família, casamento, enfim. E a pessoa vai para falar, ao mesmo tempo ela vai para se escutar. É isso que se faz no divã, você vai para falar. Então, um lema principal da psicanálise, por exemplo, é a cura através da fala. Então, você fala de si para você ser curado. Então, falar, se escutar e se reencontrar. Esses são os propósitos da psicologia e da psicanálise, logo do divã. Então, muito provavelmente nós temos muita gente aqui que vai ao psicólogo, vai ao psicanalista, e eu aconselho que vá mesmo, porque é uma maneira muito boa, importante, são ciências interessantíssimas. Então, é um espaço seguro, onde a mente encontra a voz. Esse é o objetivo da psicologia e da psicanálise. É um momento onde o coração se revela e a alma, então, da pessoa vai se reorganizar, e nós temos N testemunhos, milhares, milhões de pessoas sendo tratadas por meio da psicologia e da psicanálise. Então, o que a pessoa vai fazer lá no divã? Ela vai necessariamente para reconstruir a sua percepção de realidade. E normalmente as pessoas melhoram. Quando não melhora, tem que mandar para o psiquiatra, né? Mas normalmente as pessoas melhoram com certeza. Agora, é interessante que o processo terapêutico ilumina na vida da pessoa, quando ele vai ao psicólogo ou vai ao psicanalista, áreas obscurecidas que a pessoa não está vendo. Sabe aquele ponto cego? Está todo mundo vendo, só ele que não vê. Então, lá no psicólogo, lá no psicanalista, ele vai olhar isso, vai desconstruir defesas, porque às vezes a pessoa está armada o tempo todo, vem de traumas consistentes na família, ou sequenciais na família, no casamento, enfim, onde a pessoa vive, e aquilo conduz a pessoa a uma consciência distorcida da realidade, e quando ele vai para o divã, então ele vai lá para melhorar a consciência de si mesmo. Esse é o propósito, então, de você ir a um psicólogo ou a um psicanalista. Agora, mas além dessa questão da alma humana, precisar, quem sabe, de um psicólogo, de um psicanalista, de um bom conselheiro há muitos conselheiros cristãos. A minha filha, por exemplo, faz um curso de mestrado lá nos Estados Unidos, na Flórida, na área de conselheira cristã, né? Ela é formada em psicologia aqui na UEL, está fazendo um mestrado lá numa faculdade que é da própria igreja, né? Que ela pertence, a Igreja Batista, e de Coconut Creek, na Flórida. Então, há muitas pessoas indo para o divã, seja para o divã
do psicanalista, do psicólogo ou do conselheiro cristão profissional. Isso é muito importante. Mas há um divã espiritual que a gente precisa sentar. E a igreja precisa aprender a se enxergar. Porque uma das coisas mais difíceis na vida dos crentes, o presbítero Hélio, tem muito crente que não se enxerga, não. Tem pastor que não se enxerga. Tem gente que vive uma vida completamente maluca, porque ele não consegue enxergar o seu espaço interior. Porque é no nosso espaço interior, é na nossa vida interior, onde a gente se encontra, não é? E existe muita coisa desorganizada, às vezes, nas igrejas, em termos de relacionamento, que prejudica o avanço, e muitas vezes prejudica, inclusive, a convivência das pessoas. É muito triste isso é normal, tá? Estou falando para nós aqui, não podia falar para outra igreja, embora nós estamos transmitindo o culto, muita gente vai poder ver isso, né? Eu pretendo escrever um livro sobre isso, sobre essa questão da koinonia, mas é muito interessante a gente olhar, não é? Que precisamos de cura. E hoje nós vamos nos colocar no divã espiritual. Vamos colocar toda a igreja no divã espiritual. Nós temos ali a nossa ilustração, né, figura ilustrativa do sermão de hoje. Temos ali a figura de Jesus e a figura da igreja, através dessa moça, sentado no divã para ouvir Jesus. E o divã espiritual, o que é o divã espiritual? É aquele espaço onde o homem se encontra com Deus por meio da palavra. Olha o texto que nós acabamos de ler. Agora ele vai fazer sentido para você. Vamos ler o texto agora, já que você está no divã? Então o psicólogo milenar e eterno Jesus está dizendo aí para você, olha lá, Salmo 107, versículo 20. Ele enviou a sua palavra e os curou. Fale comigo assim: Jesus enviou a sua palavra para me curar e me resgatar da morte. Vamos falar de novo? Jesus enviou a sua palavra para me curar e me resgatar da morte. Vamos melhorar isso teologicamente? Deus enviou a palavra. João capítulo 1, nós vamos ver que Jesus Cristo é a palavra, é o verbo que se encarnou, que veio estar. Jesus é a palavra que veio para estar entre nós. Vimos a sua glória, como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, diz João no capítulo 1. Então, Deus enviou a sua palavra. A palavra é Jesus. Jesus saiu daqui, já foi para o céu, ressuscitado, está à direita de Deus, mas ele enviou o quê? O Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo que habita em mim e em você, é a palavra de Deus para nos transformar. Então, nós precisamos nos sentar, para nos interiorizar, buscando uma perspectiva de reconhecermos quem somos, e precisamos conhecer a nossa vida. Então, é nesse lugar, nesse divã espiritual, que hoje nós vamos promover uma terapia aqui, ou pelo menos o início de uma terapia, onde você vai fazer o quê? Você vai passar por esse processo terapêutico para iluminar as áreas obscurecidas da sua vida espiritual. E como pastor, eu quero iluminar aqui pela fé e pela palavra, áreas obscurecidas dos nossos relacionamentos interpessoais, entre nós, entre nós e Deus, entre nós e o Espírito Santo que habita em nós. Então é nesse lugar que a terapia do Evangelho acontece. Deus envia a sua palavra, por meio de Jesus, que agora nós temos o Espírito Santo, ele enviou a sua palavra, e o que acontece quando ele envia a sua palavra? O que acontece? Revelação, a gente passa a se conhecer, porque esse é o propósito do divã, a gente senta para se conhecer, a gente fala para a gente dizer quem somos, para a gente se conhecer, e aí, quando há revelação, fale comigo, onde há revelação, há cura. Ninguém aqui vai ser curado se não for pela palavra, enviada pelo Senhor. Onde há revelação, há cura. Se há revelação, há verdade, a palavra de Deus é verdade, Jesus é verdade, então a verdade faz o quê? A verdade liberta. E conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus, João 8, 32. A verdade liberta. Eu recebo a revelação de Deus, e quando eu recebo a revelação de Deus, eu acabo me vendo, porque um dos grandes problemas é que as pessoas não conseguem se enxergar.
Tem gente se achando a última bolachinha do pacote. Todo mundo desejando aquela pessoa. Tem gente que se acha, mas na verdade é um miserável pecador. Que nós somos. Já tem gente que não se enxerga. Ele é um potencial tremendo para o reino de Deus, para ter uma vida muito abençoada, mas aquela pessoa não consegue entender isso. Então ela vive o tempo todo se autocomiserando, autocomiseração, miséria. Tem gente que tem misericórdia de si mesmo, sabe aquela pessoa que, ai meu Deus, eu sou um patinho feio. Oh céus, não é assim? Eu sou, olha meu Deus, ninguém me vê, eu sou rejeitado, rejeitada. E às vezes foi rejeitado mesmo, mas vai ficar nisso? Se você recebeu a revelação do Evangelho, é o momento de você, através da verdade que você conhece, que Jesus enviou, Deus enviou a palavra, Salmo 107. E a palavra liberta. E aí, nós recebemos a revelação da graça, né? E a graça faz o quê? Fale comigo, a graça transforma, aleluia. No divã da psicanálise e da psicologia, o que acontece? A pessoa é conduzida a uma autopercepção, ela começa a se perceber, e quando você começa a enxergar as coisas, você começa, preciso melhorar isso aqui, não posso ficar aqui. E na vida cristã, o Evangelho faz o quê? Ele reordena o nosso coração espiritual, e aí a gente começa a entender as coisas, e a igreja é a mesma coisa. Por que tem igreja que cresce e igreja que não cresce? Por que tem ministério que cresce e ministério que não cresce? Porque tem gente que tem Deus, tem Espírito Santo, tem Jesus, tem poder, tem dons e não faz, e a vida não acontece. Por quê, pastor Gilson? Porque a pessoa precisa de colocar a sua vida espiritual no divã. E esse aspecto da koinonia, da relação com as pessoas é fundamental. Porque a igreja a própria palavra igreja, eclésia no grego, é o que? A Assembleia dos Santos. É a união, é a reunião, né? É o grupo dos cristãos, os lavados e remidos pelo sangue. Nenhum crente é diferente do outro. Todos nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Aqui não tem ninguém maior, menor, todos somos iguais em Cristo. O pastor tem sua função, cada um, lógico, tem funções, né, papéis, é normal, como num corpo, a cabeça tem o seu papel, a perna, o braço, mas tudo é muito importante, como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta. Agora, nós precisamos então colocar a nossa koinonia, a nossa comunidade, a nossa comunhão, a nossa relação, nossas relações no divã espiritual. E é o que nós vamos fazer aqui nessa manhã, obviamente com um tempo limitado, mas você vai começar a perceber algumas coisas, e o Espírito Santo vai falar ao seu coração, porque quem fala é o Espírito Santo, eu não tenho dúvida disso, e ele vai te ajudar. Então o problema é que muitas vezes a nossa comunhão também adoece. É normal, faz parte da vida cristã. Então tem gente cujo lado comunitário dela, o lado de ter comunhão com os irmãos adoeceu. E você percebe, por exemplo, isso é óbvio, você deve ter alguém que você já viveu, talvez você viveu isso, talvez outras pessoas que você conhece viveu, tem pessoas vivendo isso na igreja, é absolutamente corriqueiro isso, que tem pessoas que, ela ama Jesus, ama a igreja de Jesus, vai para o céu, pelo menos por enquanto estiver na presença de Deus, tem gente que desvia, infelizmente, mas ela cansou de ter relacionamento na igreja, por exemplo. E pior, às vezes as pessoas cansam de ter relacionamento em casa. Você já viu aquele crente que separa da esposa, ou separa do esposo, e fala, não quero casar mais? Não tem o dom do celibato. Doutor, não tem o dom do celibato. Mas fala, não quero me relacionar com ninguém mais. Quero mais. Está doente na sua capacidade de koinonia, na sua koinonicidade. Isso não é bom. Porque você é uma pessoa boa, lavada e remida no sangue de Jesus, transformada pelo poder do Evangelho, mas você perdeu essa capacidade. Isso é, sua capacidade de comunhão foi adoecida. E o pior é quando isso acontece com a comunidade. Há muitas igrejas ao longo da história que já não existem mais. Então, igrejas gigantes, maravilhosas, que deixaram de existir por causa da sua incapacidade de koinonicidade, sua capacidade de se relacionar. Isso é grave, porque quanto mais você é curado na sua capacidade de relacionar com as pessoas, mais
potencial você tem para brilhar no reino de Deus. Mais capacidade você tem para ser um grande homem, uma grande mulher no reino de Deus. Seja no ministério cristão, seja nos negócios, seja na política. E a Bíblia está cheia de exemplos. Tremendos exemplos, de bons exemplos e maus exemplos. E como nós estamos falando de koinonia no divã, a gente precisa entender, né, que as pessoas nas igrejas carregam muitas feridas. Agora, se você é uma pessoa ferida, eu sou uma pessoa ferida, todos nós estamos feridos, é fato. A gente vai ficar preso às feridas? Não pode. Quem crê que Jesus cura? Vocês acreditam que essa palavra do livro de Salmos 107, versículo 20 é verdadeira? Vamos ler ela de novo para nós agora? Vamos lá? Fale comigo assim: Deus enviou a sua palavra para me curar e para me resgatar da morte. Uau, você pode aplaudir Deus e o Senhor Jesus por essa providência maravilhosa de enviar a sua palavra para nos curar. Que coisa boa! Eu creio que Deus enviou a sua palavra para me curar na minha coinicidade. Coinicidade, difícil a palavra, né? Na minha capacidade de comungar, fica melhor, vamos falar português, vai deixar de falar grego aí, né? A gente não entende nem o português, ficar falando grego ainda, pastor, mas é só para você ter ideia de que isso é uma palavra importante. Que koinonia é a palavra para comunhão na Bíblia, né? Há outras palavras correlatas, mas essa é a principal. Agora, é muito importante, muito importante. Então, koinonia em terapia, que é o tema de hoje, vamos voltar para a nossa figura ilustrativa de hoje. Koinonia, então hoje, koinonia no divã é sinônimo de koinonia em terapia. Vamos colocar a nossa koinonia numa terapia? Vamos curar a nossa capacidade de nos relacionar como cristãos? Irmão, a gente precisa melhorar. E eu já vou dizendo antes de ficar vestindo a carapuça na cabeça de alguém, ou na cara de alguém, na face de alguém, todos nós precisamos cura na nossa capacidade de relacionamento. Todos, não tem exceção. Do pastor ao irmão que chegou aqui, entrou pela primeira vez, nasceu de novo hoje. Todos precisam de cura nessa área. A gente precisa melhorar a nossa capacidade de se relacionar com os servos de Deus, com a igreja de Deus, com o povo de Deus. Porque senão, lembra de Jesus? Olha a oração de Jesus em João 17. Jesus disse: eu oro para que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. Qual é a oração de Jesus pela igreja? Que sejam um. O que é ser um? É ser limpos, sarados, curados na koinonia. Irmão, quanto mais a gente avançar nisso, mais o diabo vai ter medo. Você sabe que nós só vamos vencer o mundo, nós só vamos trazer gente para a igreja, nós só vamos fazer milagres, nós só vamos cumprir o propósito pleno da igreja se nós tivermos uma koinonia, uma capacidade de nos comungar cada vez melhor. Isso é muito interessante. Então, koinonia em terapia, que é o tema de hoje, é o processo de Deus tratando o corpo da igreja. Como é que Deus trata o corpo da igreja? Deixa eu dar uma de professor aqui para vocês. Deus trata o corpo da igreja fazendo o quê? Revelando as suas disfunções. Deus trata a sua família de que jeito? Revelando as disfunções que tem lá na família. Os casamentos, revelando as disfunções que tem no casal. Na criação dos filhos. Agora há pouco a gente orou aqui pelo Leonardo. Abençoou a vida dele. Como é que ele vai ser uma bênção? Como é que ele vai crescer? O Leonardo vai ser uma bênção e vai cumprir o propósito de Deus. Ele vai cumprir o propósito de Deus quando a sua família, seu pai, sua mãe, seus avós, seus familiares, seus amigos próximos, lá do oikos, né? Oikonomos, oikos, do grupo pequeno. Oikos é o grupo com quem mais você se relaciona. Todos nós temos o nosso oikos. Qual é o seu oikos? Como é que você está com o seu oikos? Você não tem oikos coisa nenhuma. Oikos é o grupo de pessoas com quem você se comunica mais. E a gente tem, numa igreja grande como essa, às vezes não é simples você ter amizade com todo mundo. Muitas vezes eu vou no mercado, no banco, em algum lugar, chega lá, irmão, senhor pastor, eu fico olhando para a cara do irmão, ele é membro aqui da igreja. Muitas vezes eu lembro dele, tem vezes que eu nem lembro, eu falo, o pastor não me conhece. Porque ele é membro da igreja, mas ele não faz parte do meu oikos, meu grupo de pessoas com quem eu convivo ali perto. Não é, Cláudio? Então, agora, nós precisamos de cura. Ninguém vive sem ter relacionamento. E no reino de Deus, então é para curar. Koinonia em terapia, ou koinonia no divã, é exatamente para a gente revelar as nossas disfunções. Porque você não vai se curar. Como é que você vai curar uma doença que você tem, se você não sabe o que é? Vai tomar o quê? Cibalena? Novalgina?
A S para tudo é o que a gente fazia antigamente. Então, nós precisamos saber o que é o problema para poder curar o problema. Então, é muito interessante. Outra coisa, curar as feridas. A gente cura as feridas quando a gente sabe onde é que está a ferida. Tem uma ferida no pé, você passa o remédio na cabeça? Não é normal isso, tem gente assim. E tem também aqueles irmãos na igreja, na comunidade, que eles acham que todo mundo é doente, eles ficam dando patada em todo mundo para curar, querendo fazer cirurgia em todo mundo. Não é assim também. Não tem médico aí que quer fazer tudo é cirurgia? Tem coisa que não precisa de uma cirurgia profunda, é um toque. É um remedinho fitoterápico, né, Simone? Você entende bem dessas coisas? Então, é uma coisa assim. Então, nós precisamos de cura. Outra coisa, para a gente... Porque quando você coloca a igreja, a comunhão da igreja no divã, na terapia, quando você coloca o seu casamento, né, para você cuidar disso, o que vai acontecer? Você vai restaurar essas feridas. Você vai curar essas feridas. E aí você vai ganhar capacidade, com saúde na sua capacidade de se relacionar, você vai ganhar capacidade para desfrutar, fale comigo, desfrutar. Quem quer desfrutar da vida cristã? Irmão, tem um texto da Bíblia que me impressiona. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. O ladrão, ele fala o ladrão, usa essa figura. Mas ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em... Mas os crentes estão tendo vida em abundância ou não? Boa parte não. Muita gente não está tendo. Não é por causa da perseguição, como nós estamos vendo na Nigéria, mas é porque ele está doente na sua coinonicidade. E quem está doente não desfruta. Tem crente que anoitece com ferida, falando mal das pessoas, às vezes até sem querer, a pessoa está doente, está ferida com alguém, e aí precisa tomar um remedinho para dormir. E quando acorda com dores no corpo, desanimado. Aí tem que tomar um remedinho, uma pílula, para poder se animar para ir para o dia. Tem gente assim espiritualmente também. Você fica tomando pílula espiritual. Tem que ir num culto do reteté para dar umas... Falando em reteté, vamos ter um culto bom aqui domingo com o pastor Patrick. Ele é bom, hein? Quem gosta aí do barulho, bênção de Deus, vai ser aquela gritaria santa, eu quero ver. Então, que coisa boa. Que coisa boa. Agora, então se você não tiver curado na sua capacidade de relacionamento, na sua coinonia, na sua capacidade de comungar com Jesus, porque o problema da coinonite, fale comigo, coinonite. Coinonite é uma doença na coinonia. Não tem febrite? Vamos, qual que é a outra doença aí com it, que termina com it? Fala aí. Como? Bronquite, o Paulo está falando, tendinite, o que é mais? Sinusite, Deus me livre com isso. Fala, Simone. Rinite, brunite, irmão, olha só o tanto de nite. E tem a coinonite. Porque o sujeito que está com coinonite, o cara que está com coinonite, o pastor, já pensou o pastor com coinonite? É uma doença, ninguém aguenta, sabe aquele pastor que sobe no púlpito para poder dar patada no povo? O dia que vocês virem isso, vocês orem por mim, me põem no divã, tá? Que eu não quero ser um pastor assim, chato, crica, que fica o tempo todo batendo nas pessoas, e falta falar o nome dos irmãos, porque, isso é bobagem. A pessoa não desfruta. E quando você não está desfrutando da sua fé, da sua comunhão com Deus, irmão, a coisa mais gostosa da vida do crente qual é? Desfrutar da comunhão com Jesus. Quem está curado na sua coinonia, ele gosta de orar, viu, Oswaldo? Gosta de orar, porque ele gosta de estar na presença de Deus, é uma maravilha. Agora, quem está doente na sua coinonicidade, irmão, ele não ora, porque ele não tem paz de espírito para orar, não tem comunhão com Deus, está brigando com Deus. Por que Deus permitiu isso? É meu casamento, é meu filho, minha filha. Está com raiva. Mas quando ele está curado na sua coinonicidade, o que acontece com ele? Quando ele cura a sua coinonite, agora ele está sarado, então ele tem prazer de estar na presença de Deus, ele gosta de orar, ele gosta de ouvir canções cristãs abençoadas, né? E aí ele está, aleluia, desfrutando. E melhor ainda, quando você está curado na sua coinonia, o que acontece? Você frutifica, fale comigo, frutifica. É muito bom conviver com gente de Deus.
e que é em paz. A coisa mais difícil do mundo é você conviver com um crente que o tempo todo ele está dando patada. Clica. Problema, só vê problema. E a igreja é um problema, que a igreja vai acabar, que não sei o que, o país vai acabar. Irmão, calma. Você precisa ser curado. Na sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Eu conheci um pastor que ele era tão doente, a coinonite estava tão crônica, que ele pregava, e ele corria para o carro, ficava fechado lá, no carro lá fora, pastor de igreja, uma igreja nossa. Um cara de Deus, pregador bom, profeta de Deus. Mas ele não tinha capacidade para se relacionar. Brigão, brabo que é um trem. Eu conheci ele em reuniões de presbitério. O sujeito era uma fera, sabe? Um leão. Um gato, né? Mais um ouriço do que um gato. Conhece crente ouriço? Não, que ele solta espinhas. Está cheio de gente assim. E a gente tem que ir atrás consertando as loucuras dos irmãos com coinonite. Bom, pensando nisso então, vamos caminhar um pouco para a gente entender algumas coisas desse problema que a gente tem, né? Mas eu vou passar para vocês aqui rapidamente, pelo menos 6 patologias, 6 doenças, patologia doença, né? Da coinonia, para que a gente possa submeter essas patologias à terapia do Evangelho. A terapia da palavra, porque o Senhor envia a palavra, cura, e aí resgata da morte. Vamos ver isso no Velho, no Novo Testamento. Vamos lá. Primeira coinonia que eu quero apresentar para vocês, na verdade é a coinonite, né? Mas, eu coloquei coinonia aí, mas pode ser coinonite. A coinonia da vaidade. Fala comigo, coinonia da vaidade. Está em Gênesis capítulo 11, lá no início da Bíblia, no início da humanidade. Nós vamos encontrar um texto muito poderoso que vai falar sobre isso, né? Gênesis capítulo 11, vamos lá. Gênesis capítulo 11, essa é uma coinonite muito conhecida, né? Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Olha que coisa linda, já imaginou? Eu que estou dificuldade tremenda para falar inglês, estou orando para minha filha e meu genro, ensinar meu neto a falar português, senão estou lascado, né? Já pensou? Agora, a Bíblia diz, houve um tempo em que todo mundo falava uma língua só. Vamos espiritualizar isso? Marcos Delcone, vamos espiritualizar uma mesma língua na igreja, uma mesma língua espiritual. Mas a Bíblia diz que essas pessoas, ao migrarem do leste, eles encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Então essa turma, tudo unido, todo mundo falando a mesma coisa, né? O mesmo partido político, a mesma torcida. A torcida do Palmeiras essa semana está feliz, tá? Misericórdia. Então, falando a mesma língua, aquela coisa toda, e etc. Aí o que eles fizeram? Olha só o perigo. A questão é que coinonia é mais do que a gente estar junto. A gente está junto? A gente está junto, mas é mais do que isso. Venha, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Continua. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Continua. O que eles fizeram? Depois disseram, venha, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Às vezes as pessoas se juntam para fazer algo para o reino de Deus. Mas às vezes as pessoas se juntam, têm a mesma ideia, são gente boa, mas eles querem construir uma coisa que não é de Deus. Que não é para Deus, é para é para nós. Aí nasce a coinonite da vaidade. Conhece alguma igreja que o pessoal fala assim, só nós vai para o céu? Conhece não? Conhece algum irmão que fala, não existe nada melhor do que nós, é nós e nós mesmos? É que nem torcida de time de futebol, é uma loucura isso. 20 times começam um campeonato, todo mundo quer ser campeão. E se não for, manda o técnico embora, xinga o presidente, faz aquilo, todo mundo quer ser campeão. Mas isso não é normal no mundo espiritual. Então eles quiseram construir uma torre, vamos continuar, vamos lá. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Olha o propósito aí. Olha a coinonite da vaidade. Qual é o diagnóstico espiritual aqui nesse momento? Nessa patologia, nessa coinonite? Nessa doença da comunhão, daquele povo lá. O povo tinha unidade, mas não tinha propósito divino. Fala comigo assim, unidade sem propósito.
sem propósito divino. Quando o propósito não é divino, aí é problema. A gente pode estar junto. É gostoso estar junto. É gostoso a gente estar com o nosso oikos. Lembra que eu falei de oikos? É maravilhoso. Agora o problema é que aquela comunhão havia se tornado um instrumento de autopromoção. Quando a comunhão se torna um instrumento de autopromoção, virou doença espiritual na koinonia. Essa koinonia precisa ir para o divã. Esse casal, esse grupo de crentes, essa célula, esse ministério, essa igreja precisa ir para o divã espiritual, precisa ir para a terapia espiritual, para se libertar da vaidade. Isso é comum acontecer em igreja, não é novidade. Não, é nosso ministério que é o melhor ministério na igreja. Não, é nosso grupo que é o melhor grupo na igreja. Não, irmãos, nós somos de uma comunidade só. Então essa vaidade, a patologia aqui é a vaidade coletiva. A comunhão do orgulho, onde se busca projeção e não a presença de Deus. E não espalhar o evangelho, e não ser inclusivos e etc. Então, a gente precisa olhar para isso. Se a nossa comunhão está ou não precisando de terapia. Amém ou não? Quem está entendendo, diga amém. Glória ao nome. Então, a verdadeira comunhão nasce quando o eu é crucificado. E Cristo é exaltado. Não eu, mas Cristo que vive em mim. Mas o que acontece aqui é o problema de Babel. A Torre de Babel. Por isso que é chamado de Torre de Babel. É onde está todo mundo querendo se promover. E igreja não é lugar para isso. Aliás, vida cristã não é lugar. E nem família é lugar para isso. Esse é um problema, por exemplo, dos políticos. Os políticos fazem muito isso. Hoje em dia tem a questão das ideologias, né? Qualquer lugar do Brasil, qualquer cidade, então é o meu grupo, é o nosso grupo e tal. Isso é uma grande bobagem. Embora em política isso possa ser necessário, mas isso não é o caminho. Cristão, falando em espiritualidade, não é o caminho. Nós precisamos ser curados, porque a gente precisa considerar também as outras pessoas. E nesse caso aqui, qual é a terapia que é indicada para quem está vivendo a koinonite da vaidade? Qual que é a terapia indicada? Aqui nós precisamos ministrar a palavra para expor o orgulho e restaurar a centralidade de Deus. Seja no ministério de louvor, seja no ministério das crianças, no ministério, qual for o ministério da igreja, qualquer área da sua vida, no seu trabalho e assim por diante. Isso pode ser aplicado aonde, pastor? Qualquer lugar da sua vida. Desde a sua família, desde o núcleo elementar da família, que é o casal, por exemplo, até outras coisas mais. Nós precisamos disso, porque a verdadeira comunhão nasce quando o meu eu é crucificado e Cristo é entronizado. Então fale comigo assim: eu vou entronizar Jesus na minha comunhão. Entronize Jesus. Se Jesus. E outra coisa também, não adianta falar de boca para fora, porque tem gente que fala da boca, não, nosso centro é Jesus, mas não é. Você vai perceber nas entrelinhas que não é Jesus. A igreja também é a mesma coisa. Se Jesus não é o centro, então aquilo está errado. Uma segunda doença, uma segunda koinonite, né? Por isso a koinonia da igreja, a comunhão da igreja precisa ir para o divã, precisa ir para a terapia, nós precisamos da cura, é a koinonia. Segunda coisa, vamos colocar aí para a gente aprender mais um pouquinho, a koinonia do medo e da incredulidade. Fale, medo e incredulidade. Oh Jesus, esse é um outro problema também. Que às vezes nós adoecemos na nossa comunhão por causa do nosso medo, por causa da nossa incredulidade. Como é que isso acontece, pastor? Vejam bem. Aconteceu um fato em Cades Barneia, em Números capítulo 14. Vamos ver esse texto? Números capítulo 14. Vamos tentar entender esse problema, mais um problema da comunhão do povo de Deus, do povo de Israel aqui no caso. O povo de Israel, né? Nós precisamos avaliar isso. Aqui o povo se uniu. E não se uniu para fazer o nome deles grande, como aconteceu na Torre de Babel em Gênesis 11. Aqui o povo se uniu para um outro propósito. Porque às vezes a igreja se une para propósitos que não são de Deus. Às vezes a família se une para um propósito que não são de Deus. A mocidade, vamos dizer como os antigos diziam, se une para um propósito que não é de Deus. Nesse caso, o povo de Israel, o povo de Deus, que Deus prometeu levá-los, havia uma promessa de levá-los à terra prometida, terra que mana leite e mel. Deus é um Deus de promessa. Deus chama o povo para andar junto, para comemorar, para desfrutar, irmãos, de promessas maravilhosas de Deus. Quem crê nisso, que Deus te chamou para desfrutar de promessas maravilosas? Mas você pode adoecer no meio do caminho, você pode se juntar a pessoas e adoecer a sua koinonicidade e ter problema. E aqui aconteceu algo, olha o que diz a palavra. Então,
Toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Olha só, você já viu uma igreja? Todo mundo chorando a noite toda. Ai, que coisa, que terrível. Ai, às vezes a igreja está assim, o povo está chorando, preocupado, com medo. Suas vozes se elevaram em grande protesto. Olha só, toda a igreja se levantou contra quem? Nada mais, nada menos contra Moisés. Quem era Moisés? Moisés era o pastor daquele grupo. Moisés era o líder daquele povo. Que Deus levantou Moisés para levar o povo. Deus converteu o coração de Moisés, disse Moisés, e Deus usou Moisés para fazer milagres e milagres e milagres. E o povo via os milagres da vida de Moisés todo dia, através de Moisés e de sua liderança todo dia. Mas agora o povo se levantou contra Moisés. Por que o povo se levantou contra Moisés? Vejamos. Suas vozes, ao menos, olha a reclamação que eles tiveram com Moisés. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto. O povo agora está arrependido de ir para a terra da promessa. Continua o texto. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Olha que coisa interessante, eles se uniram contra Moisés, o líder, e se uniram contra Deus. Olha a coinonia funcionando ao contrário. Olha a coinonite, olha o nível da doença, do relacionamento daquele povo com Deus e com o líder daquela igreja, daquela comunidade. Estavam agora bravos com Deus também. Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Irmão, tem gente que veio para a igreja, foi salvo, batizado no Espírito Santo, cheio dos dons do Espírito, mas quando chega o primeiro problema, assume, que coisa gostosa ser ungido por Deus para pregar o Evangelho. As pessoas vêm, eu oro, Deus abençoa. A coisa mais linda do cristianismo é que você não é nada, você é um desgraçado lá fora. Você vem para Jesus, Jesus te cura, te liberta, te lava, te dá um novo nome, escreve seu nome no livro da vida e você começa a orar, as pessoas são curadas, você começa a dar conselho, as pessoas são transformadas e você fica cheio de si. Isso é bom, cheio de graça de Deus, cheio de bênção. Mas quando vem o primeiro problema, quando vem a oposição, quando vem a dificuldade, aí você fica com medo. Eu quero dizer para vocês, Deus te chamou, Deus nos chamou como igreja, mas nós vamos enfrentar problema. Você viu a coragem desse pastor nigeriano? Aquela biblona desse tamanho assim, falando, ele estava se dirigindo ao presidente Trump. Trump, você não está vendo isso aqui? E para a ONU. E estava confrontando o seu governo, o presidente do país. Ele podia morrer, pode ser morto a qualquer hora. Mas ele teve coragem de enfrentar. Ele não teve medo, de dizer, venha nos ajudar. Está chamando a ONU, chamando o presidente dos Estados Unidos, venha nos ajudar, nós estamos sendo massacrados, olha aqui o tanto de corpo, eu estou dentro de uma cova. No caso de Israel, quando o problema aconteceu, quando começaram a acontecer as oposições, os problemas no deserto, o que eles fizeram? Eles ficaram bravos com Deus e bravos com Moisés, o líder. Você já esteve bravo com Deus alguma vez? Você está bravo com a sua liderança alguma vez? Já teve ou está? Sabe o que é isso? Coinonite do medo e da incredulidade. Qual era o medo aqui, pastor? Vamos continuar o texto. E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Irmãos, eles estavam com medo de avançar em direção à promessa. Você é daqueles cristãos que sabe que foi salvo por Jesus, mas você está com medo de avançar? Você está dizendo, não, vou tirar o pé do acelerador, vou ficar aqui só cuidando das minhas coisinhas, né? Só fazendo as minhas terapiazinhas aqui, se preciso fazer um crochêzinho, né? Assistindo as minhas sériezinhas, que esse negócio de evangelho de ministério, não, não quero mais isso para a minha vida, não. É a mesma coisa que eles fizeram aqui. Eles retrocederam, isso é a coinonite do medo e da incredulidade. Agora eles já não criam mais. Será que tem crente nas igrejas, tem irmãos nas igrejas que não creem mais? No poder do evangelho, no poder da cura, no poder da transformação, no poder do avanço, do crescimento. Isso é que está acontecendo aqui com esses irmãos. Então fale comigo assim, incredulidade compartilhada. Fala aí, Fabrício, incredulidade compartilhada. É quando as pessoas compartilham a sua incredulidade com os outros e vai formando um grupo. Lembra da nossa conversa, presbítero Hélio? Incredulidade compartilhada. Incredulidade é a comunhão que substitui a fé por opinião. E uma espécie de promessa por estatística. Está dando tudo errado, vai piorar, está ruim, vai piorar mais ainda. Qual é a terapia do Evangelho? Qual é a terapia da palavra? Qual é a cura
que o Senhor promete. Então, o Evangelho, ele foi escrito, revelado por Deus para reeducar o nosso coração, produzindo uma fé poderosa, capaz de enfrentar oposições, enfrentar contradições. Aleluia. E aqui aconteceu o quê? Por que eles estão falando aqui? Aqui é o momento dos 12 espias. Moisés mandou eles visitar, observar, espiar a terra. Lembra dos espiões? Para espiar a terra eles foram. Moisés falou, vai lá e espia a nossa terra. Eles foram, adiantaram-se ao povo, foi lá com eles, fala, a terra realmente que mana leite e mel. Trouxeram os exemplares daqueles cachos gigantes de uva, de frutas maravilhosas. E trouxeram os 12 espias. Chegaram e apresentaram o relatório para o líder Moisés. Está aqui, realmente a terra é boa, é maravilhosa, conforme a promessa que o Senhor nos fez. Só que tem uma coisa, lá naquela terra tem gigantes. Lá tem inimigo, tem exércitos. Quando os 12 espias falaram isso, o que aconteceu com o povo? Eu não quero enfrentar problema. Conhece algum crente assim? Que tem medo de problema? Irmão, fala para o seu irmão assim, você vai enfrentar problema. Se você quer ser um vencedor, você vai enfrentar problema. A vida é cheia de contradições. Qual é a reação quando você vê um obstáculo diante da promessa que Deus tem para a sua vida? Qual é a sua reação? Sua reação é dizer, não, tem problema? Então, estou aqui, vamos junto, vamos para cima. Eu já passei por problemas, Jesus está comigo, mas não, a Bíblia diz que dos 12, cada um representava uma tribo, das 12 tribos de Israel. Dos 12, 10 e começaram a murmurar, e reclamar de Deus, e reclamar de Moisés, e pior que eles compartilharam essa hipocrisia, compartilharam essa incredulidade, essa doença, e a doença pegou no povo. Só 2, quais são eles? Josué e Caleb disseram, nós vamos, Deus vai nos dar a terra, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Por que esses 2 estavam sarados na sua coinonicidade com Deus, com o povo, e não foram encharcados, dominados pela incredulidade e pelo medo? Sabe por quê, irmãos? Romanos 10, 17, a única maneira que eu e você temos de estarmos curados, e é dessa terapia que nós precisamos aqui hoje, para a gente ser curado do medo e da incredulidade. Vamos lá. Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. A fé vem pelo ouvir. A única maneira de você estar curado na sua capacidade de relacionamento com Deus e com as pessoas, e crer nas promessas, e ter certeza que vai tomar posse das promessas, é quando você tem fé. A fé é o único remédio para você se curar da coinonite, do medo e da incredulidade. Porque, irmãos, se você olhar do lado, vai ter gente que está desacreditando. Tem gente que já prefere não crer mais em milagre, que já prefere não crer mais em igreja, porque já viu tanto problema, que ele fala, não crê mais. Ele desacredita. Tem pastor aí, que outrora era benção, hoje o cara está pregando contra a igreja, endemoniado, endiabrado, dominado pelo espírito das trevas, do medo e da incredulidade. É mais fácil ter medo e ser incrédulo do que crer e tomar posse da palavra que vem nos nossos ouvidos. Quem já ouviu a palavra de Deus aí, diga amém. Abra os seus ouvidos para a palavra e feche os seus ouvidos para as fofocas, para os incrédulos, para aqueles que estão desacreditando, aqueles que estão descredibilizando o povo de Deus. O povo de Deus já é mais do que vencedor, disse Paulo aos Romanos no capítulo, nós somos mais que vencedores. Se Cristo é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Não é hora de você se juntar aos incrédulos. Vai orar, vai buscar a presença de Deus. Então a comunhão curada pela fé se move mesmo quando o mar ainda não se abriu. Mesmo quando o terreno ainda não está sendo pisado por você. Mas eu ainda não estou na promessa. Mas vai chegar a promessa. Eu falo aqui com uma geração de homens e mulheres de Deus que talvez ainda não tenha tomado posse da promessa. Mas você vai tomar posse da promessa. Então hoje é o dia de você dizer, Senhor, me cura. Não me deixe associar com pessoas incrédulas.
Mas me associa a pessoas que creem, pessoas que dizem, não, nós vamos orar, Jesus vai fazer, a glória de Deus vai descer, aleluia. Terceira patologia. Terceiro aspecto, nós precisamos colocar nossa coinonia como igreja na terapia, no divã. Vamos lá? Terceiro, fale comigo, a coinonia da rebeldia. A coinonite da rebeldia. Mais uma vez o povo se levanta agora para se rebelar. Tem muita gente rebelde nas igrejas, tem muita gente rebelde na família, no casamento e assim por diante. Olha que coisa interessante. Diz a Bíblia que Coré e os seus aliados se levantaram contra Moisés. Com 250 homens. Se levantaram. Eles falaram assim, mas eu não estou entendendo esse negócio. Irmão, às vezes as pessoas não conseguem entender alguns mistérios de Deus e alguns propósitos, objetivos do Senhor. Nesse caso aqui, o Corá e o Abirão, eles, não dá tempo de a gente ler o texto, mas você, o texto está aí, pode colocar o texto aí. Essa passagem bíblica está em Números capítulo 16, né? Vamos ler pelo menos uns 2, 3 versículos, só para você entender. Corá, filho de Izar, descendente de Coate, filho de Levi, olha bem, ele era levita, ele era da família dos levitas, nesse caso foram os levitas que se levantaram contra Moisés. Filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão. Coré, Datã e Abirão são os três que se levantaram e chamaram muita gente para andar com eles. Filhos de Eliabe, de On, filho de Pelete, da tribo de Ruben. Vamos lá. Com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade, todos membros importantes daquela coinonia de Israel. Os três instigaram uma rebelião contra Moisés. Vejamos, juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram, vocês foram longe demais, a comunidade foi consagrada pelo Senhor e Ele está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? O que acontece? Por que esses caras se levantaram contra Moisés? É o seguinte, eles eram levitas. E a dúvida deles, veja bem, esse pessoal era líder, Deus levantou, eles tinham posição destacada na comunidade de Israel. Mas eles falaram assim, eles começaram, misturou aí as coinonites, né, as doenças, William, e eles falaram assim, mas por que só Moisés pode e Arão pode ministrar? Nós não podemos. Por que a gente não pode? Não é todo mundo igual? Por que ele tem que liderar nós? Por que não pode ser uma democracia? A voz do povo não é mais forte que a voz de um? Mas quem é que tinha colocado Moisés como líder? Foi Deus. Mas eles se rebelaram contra Moisés. E o que aconteceu aqui é que a terra se abriu, eles foram mortos como outras pessoas. Irmãos, centenas e centenas de pessoas foram engolidas, mortas pelo próprio Deus por causa dessa rebelião. Qual é a coinonite aqui? Qual é a doença da comunhão aqui? Fale comigo, a coinonite da rebeldia. Qual que é o diagnóstico dessa doença que acontece muitas vezes? É uma comunhão de feridos, pessoas feridas que se juntam com ambição, eles se unem contra a autoridade que Deus estabeleceu. É como um filho que se levanta contra a autoridade do pai. Uma esposa que se levanta contra a autoridade do marido. O marido também não pode ser opressor, mas existem coisas que Deus estabeleceu. Na igreja, na sociedade, em qualquer lugar. E nós precisamos entender isso. Então, a patologia aqui, a doença aqui é rebelião espiritual disfarçada de zelo. O problema aqui é muito grave. É uma comunhão que se fundamenta na insubmissão. É uma comunhão que se fundamenta em algo que não foi estabelecido pelo Senhor. E aconteceu um problema grave, absoluto. E nós vivemos uma geração de rebeldes. As pessoas têm prazer em se rebelar. Tem gente que se rebela para se rebelar. Não precisa ter nem motivo. Vocês estão ligados aqui? Não? Quem está ouvindo a palavra? Eu pergunto para vocês, a gente deve seguir a palavra de Deus ou a nossa cabeça? Então a gente precisa entender isso. E uma coisa interessante, irmãos, é que a única maneira de curar esse tipo de problema, esse tipo de coinonite, é o confronto do Evangelho. Então a cruz cura o coração rebelde. Repita comigo, a cruz cura o coração rebelde. Mateus 11, 29, vamos ver. Mateus 11, 29, Jesus chamando a gente. Quem sabe você está cansado, né? Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a vossa alma.
Então, a única maneira da gente viver uma vida cristã sadia é quando nós temos um coração manso. Fale comigo, mansidão. Toca no irmão e fala, deixa de ser brabo, você pode ser mais manso. Deixa de ser brabo, está muito brabo. Irmãos, às vezes a vida nos leva a ficar bravo. O Moisés não era perfeito não. O que o Moisés fez uma época? Ele casou com uma mulher estrangeira. O Moisés, ele fez uma loucura, casou com a mulher lá. A irmã dele, o irmão dele falou, que é isso, Moisés? Você ficou doido, pirou a cabeção, rapaz. Ué, como assim? Não pode. Mas Deus, para curar a rebeldia do Arão e da Miriam, o que ele fez? Fez a Miriam ficar leprosa. Assim, baixa a bola, filha, baixa a bola. Deus não chamou você para apontar o dedo para os outros. Está entendendo, irmão? Deus não me chamou para apontar o dedo para os outros. Deus me chamou para a mansidão. A igreja pertence ao Senhor. A família pertence ao Senhor. O seu Oikos pertence ao Senhor. Amém? Vamos colocar o Senhor na nossa frente? Vamos fazer a nossa parte? É hora de nós fazermos isso. É o momento certo de nós fazermos isso para a nossa vida espiritual. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então o Evangelho confronta o orgulho e devolve ao crente o espírito de servo. Doulos. Qualquer hora eu vou pregar sobre essa palavra grega. Doulos. Jesus nos chamou para ser servos. Você pode dizer isso para você mesmo? Jesus me chamou para ser servo. Ele não me chamou para ser outra coisa senão servi-lo. E o Arão, a Miriam, e no caso aqui, Dotã, Abirão e Coré, foram eliminados da comunidade. Por causa da rebeldia. E rebeldia é como se fosse feitiçaria. Irmãos, isso é algo tremendo. Para não deixar esse sermão para trás, vamos ficar em pé. Eu vou encerrar só citando as outras patologias. Você pode estudar em casa, ou pode requisitar uma cópia do sermão aí para a secretaria, que vai estar na secretaria da igreja. Glória a Deus. Fale comigo, koinonia no divã. Fale comigo assim, eu no divã da koinonia, para me curar das koinonites. A gente já aprendeu algumas. A koinonia da vaidade, a koinonite da verdade, a koinonite do medo e da incredulidade, a koinonite da rebeldia. Irmão, você não tem noção do que é a koinonite da rebeldia. Lembra da palavra de Salmo 107? O Senhor enviou a palavra e os curou, e os resgatou da morte. No caso aqui, não teve tempo para esse pessoal. Viu, Tiago? Não teve tempo. Eles foram, diz a Bíblia que Deus abriu a terra, eles caíram dentro, fechou a terra. Sabe qual foi o pecado desse pessoal aqui, Dotã, Abirão e Coré? Eles queriam ministrar no mesmo nível que Moisés ministrava. Por que só você pode ministrar? Por que só o Arão pode ministrar lá como sacerdote? Por que a gente não pode também? A gente também não é crente? A gente também não pode fazer isso? Deus disse, não pode. Esse papel está reservado a Moisés. Veja que os motivos deles não eram motivos assim desgraçados, motivos assim tipo, eles estavam todo mundo reunindo para adulterar. Não era esse o problema. O problema era simplesmente se rebelar contra a ordem que Deus estabeleceu. Não era um problema ali, não era um problema de pecado moral, sexual, o roubo, não era isso. E todos que foram enredados por eles foram engolidos pela terra. Deus os matou. Quarta koinonia para a gente avançar e vamos para casa. Fale comigo assim, koinonia da graça distorcida. Que é a koinonite da graça distorcida. Isso aqui merecia uma manhã, uma noite só falar sobre isso. O que é isso, pastor? Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma geração, isso está em Judas 1, 3, a partir de pessoas que estão barateando a graça de Deus. Transformaram, olha o versículo 4 do livro de Judas, vamos lá. Judas, verso 4. Só tem um capítulo, então é o verso 4. Judas, verso 4. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Crentes que acham que
Jesus salvou, está salvo. Nasci de novo, aceitei Jesus, posso fazer qualquer coisa. Eu posso ir para a balada, eu posso ir para a Heinekenzada, eu posso fazer qualquer coisa, está tudo beleza, aleluia. Posso me relacionar com vários homens, com várias mulheres, eu posso, se eu não estiver na igreja, eu posso enganar as pessoas lá fora nos negócios, e está tudo beleza. Jesus, a graça de Deus, é a turma os calvinistas, os neocalvinistas, não os calvinistas, mas os neocalvinistas. E entre outras pessoas, gente que barateia a graça, tudo pode, não precisa ter vida cristã, não precisa ter seriedade com o evangelho. Qual que é o diagnóstico aqui? Uma comunhão sem arrependimento. Comunhão, koinonia sem arrependimento não existe. Nós temos que nos arrepender do nosso pecado todo dia. Não é porque eu fui salvo pela graça que eu posso fazer o que eu quero. Não é isso, isso não é bíblico. Graça sem cruz é koinonia sem santidade. Nós precisamos ter uma comunhão em santidade, andar com a vida no altar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é sério. Versículo 21. Judas 21, versículo 21. E mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna. Enquanto a gente aguarda a volta de Jesus, ou aguarda a nossa morte, para ir para o céu, o que a gente tem que fazer? Viver nababescamente? Não. Enquanto aguardamos a vida eterna, que nosso Senhor Jesus Cristo nos dará, em sua misericórdia, o que a gente tem que fazer? Nos mantermos firmes, santos, na presença do Senhor. O amor divino não é um cobertor de pecado, é um fogo que consome o pecado, a raiz do pecado, a natureza pecaminosa. Quem está consumido pelo amor de Deus está o tempo todo reconhecendo seus pecados, entendendo a sua miserabilidade. Isso é sério. Quinta coisa, para a gente caminhar para a oração. Quinta koinonite, vamos lá? A koinonite do exclusivismo. Irmãos, esse é um problema grave também, que é a questão das pessoas achar que só o grupo dele é salvo, só o grupo dele tem Jesus, e assim vai. Qual que é o problema aqui, pastor? Qual que é o problema aqui? Lembra de Pedro? Quem conhece Pedro na Bíblia? Ele achava que a salvação era só para os judeus. Tem gente que acha que só ele está fazendo certo, só ele está pregando certo, só ele está ministrando certo. Isso não é correto. Atos 10, Deus precisa dar o Espírito Santo dá uma visão para o apóstolo Pedro, e aí ele enxerga que não é só eles. O evangelho é para todos. Então o diagnóstico aqui é que Pedro apresenta uma comunhão apegada ao passado, ao seu passado de religioso, resistente ao novo de Deus. Exclusivismo espiritual, comunhão que seleciona quem é digno de pertencer ao evangelho. A gente fica apontando, aquele não é digno, aquela não é digna, aquele... não tem nada disso. O evangelho é para todas as pessoas, desde que se arrependam e venham para o evangelho. Amém? Então fale comigo assim: o evangelho derruba muros e abre portas. O reino de Deus é inclusivo. Então, esse é um outro problema também que a gente tem. Tem gente, por exemplo, e eu vou encerrar com isso. Vem aqui, pastor Dodô, o senhor vai orar por nós? Por favor, venha cá. Tem gente que, por exemplo, chega uma pessoa nova na igreja, a pessoa fica com ciúme. Já conhece crente assim? Não. Ah, mas chegou um outro, já está na janelinha. Você quer sentar na janela, irmão? Oi, daí. Claro que nós temos regras, mas, irmão, o fato de você ser mais velho não quer dizer que você é o dono da casa. O fato de eu ser mais velho não quer dizer que eu sou o dono do evangelho, dono da igreja. Nós temos que abrir espaço para aqueles que Deus está chamando. Amém ou não? Quero que você curve sua fronte. Nós vamos orar ao Senhor.